Olá, eu me chamo Jéssica Gonçalves, sou aluna do curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFPA, faço parte do GEMAS, que é o Grupo de Estudos de Meio Ambiente e Sustentabilidade, também faz parte que é da UFPA, e sou aluna, pesquisadora e bolsista, e através desse grupo fizemos esse trabalho que iria apresentar, que é a economia ambiental e economia ecológica, a utilização dos instrumentos econômicos como solução para o desenvolvimento sustentável, que tem como autores eu, Jéssica Corrêa Gonçalves, professora Vanusa Carla Pereira Santos, Fábio Sérgio Lima Brito, Rafael da Silva Ferreira e Thalita Paula de Oliveira Anchieta. A preocupação com o meio ambiente se intensificou na década de 60, quando houve o primeiro encontro para debater as questões ambientais no Clube de Roma. Desde a iniciação da Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, o homem tem tirado os recursos da natureza sem se preocupar em preservá-la, acreditando-se na hipótese de que os recursos naturais eram bens infinitos na natureza. No entanto, a partir da década de 60, começou-se essa preocupação com o meio ambiente, visto que os recursos naturais não são infinitos, e sim finitos. Surgiram as primeiras discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Nesse clube de Roma se reuniu vários estudiosos de várias áreas de meio ambiente, da economia, para discutir de que forma poderiam se tirar os recursos da natureza, podendo preservá-lo ao mesmo tempo. A economia ambiental e a economia ecológica ajudam de que forma na sustentabilidade? Então, a partir dessa análise de como poderia ser feito o uso dos bens na natureza, de que forma a economia ambiental e a economia ecológica iriam ajudar na sustentabilidade, é a questão que vamos falar a seguir. Economia ambiental e economia ecológica surgiram como instrumentos para minimizar os impactos que o meio ambiente vem sofrendo, buscando alternativas como os instrumentos econômicos. Vale ressaltar que a economia ambiental e a economia ecológica, elas têm um pensamento diferente, mas elas usam de instrumentos econômicos semelhantes para a aplicação de seus métodos. Utilizando-se das leis da física para fazer a conexão entre o meio ambiente, a economia e as leis da natureza. Esse trabalho tem como objetivo discutir os principais instrumentos econômicos utilizados pela economia ambiental e pela economia ecológica, na busca do desenvolvimento sustentável, mostrando exemplos práticos de sua aplicação. Então, nesse trabalho, a gente vai desenvolver o que a economia ecológica, o que a economia ambiental diz com relação ao desenvolvimento sustentável e de que maneira elas irão aplicar os seus instrumentos. A metodologia deste trabalho foi apenas de análise bibliográfica da economia ambiental e da economia ecológica, mostrando as principais ideias e instrumentos econômicos utilizados por diversos pensadores dessas duas correntes de pensamento, para fazer uma comparação e diferenciação dessas correntes da economia. Então, a gente vai buscar diferenciar o que diz a economia ecológica, o que diz a economia ambiental e como elas irão empregar os seus instrumentos econômicos. Como resultado, iremos dizer que a economia ambiental ela é a atribuição de valor monetário a bens ambientais, favorável ao crescimento econômico, preservação de recursos naturais suficientes para manter a economia. Então, a economia ambiental ela vai se preocupar com o crescimento econômico, não levando em consideração o meio ambiente, mas apenas o valor econômico. A economia ecológica é um subsistema dentro do sistema maior. O meio ambiente não aceitação do crescimento econômico como o desenvolvimento. A economia ecológica vem de encontro à economia ambiental e ela vem dizer, olha, o meio ambiente ele precisa ser levado em consideração no momento que a gente for valorar tudo que está ao nosso redor. Porque o meio ambiente ele está incluso no nosso meio e a gente deve, então, levar ele em consideração para poder valorar os bens materiais, os recursos naturais. A grande diferença entre a economia ambiental e a economia ecológica encontra-se no método de análise. A economia ambiental utiliza instrumentos que buscam a melhor forma de utilizar os recursos de maneira eficiente, de acordo com os preceitos da economia do mercado. Então, a economia ambiental ela vai olhar para o mercado. O que o mercado está exigindo? O que ele quer? Então, a gente tem que propiciar esse mercado e vamos valorar as coisas para beneficiar esse mercado de maneira eficiente. A economia utiliza técnicas variadas de valoração econômica para medir os custos e os benefícios ambientais, quantificando a natureza e o meio ambiente,
Então, a economia ela vai buscar quantificar a natureza e o meio através de medidas de valores que vão ser estipulados. E esse método ele vai ver se aquele bem ele tem um valor de uso, se ele não tem um valor de uso, qual é o valor dele de existência, como no caso de espécies de animais que estão em extinção. A economia vai dizer, será que esse animal vai ter um valor econômico? Que valor a gente vai dar para esse animal? Que no caso vai ser um valor de existência para aquele animal. É um exemplo no caso da economia. Então, instrumentos econômicos da economia ambiental e técnicas de valorização. Então, nós temos aqui alguns instrumentos que são utilizados pela economia ambiental. Os custos e benefícios. Ele ocorre a valorização dos custos de acordo com o funcionamento do sistema econômico. Geralmente, ele é utilizado para preços de mercado, valor assim, empregado de acordo com a importância do bem no meio ambiente. Aí você analisar o custo que este pode trazer e o valor que ele pode ser empregado. Neste instrumento econômico é feita uma análise de comparação. Por exemplo, um jardim zoobotânico, que é presente na maioria das grandes cidades, que tem benefícios que trará a sua implementação na cidade, certo? Comparado com os custos de sua construção e sua manutenção, o resultado desta comparação de custos e benefícios deve ser analisado antes da tomada de decisão de sua construção, que aí vai se analisar como comparar os custos que vai levar para construir, o que vai ser necessário para manter esse museu, esse jardim, e o que será necessário para essa construção, que vai ser levado em conta. Temos a mudança de produtividade. Na mudança de produtividade é um instrumento econômico que considera o meio ambiente como recurso produtivo e pode experimentar a redução de produtividade devido a manejos incorretos que produzem mudanças na produtividade do meio ambiente, tendo como consequência aumentos de custos e redução de lucro. Pode ser aplicado como no caso de pescadores, onde ocorre o período do defeso, que é a paralisação temporária da pesca, tendo como motivação a reprodução ou recrutamento. Nesse período é garantido por lei, né? A Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003, ela foi alterada e no 14 de junho de 2015. Ela diz que o pescador profissional artesanal ele tem direito ao pagamento do seguro-defeso no valor de um salário mínimo mensal, que é o seguro-desemprego especial pago ao pescador. Nesse caso aí, que é a mudança de produtividade, porque ele vai estar deixando de fazer o uso da pesca no período do defeso e ele vai precisar receber então o salário dele. E aí, nesse período, a lei dispõe, né, que ele receba um salário mínimo pelo tempo que ele não vai estar podendo pescar, devido a os peixes estarem se reproduzindo. Temos o capital humano, que é a utilização deste instrumento em projetos que envolvam degradação ambiental, que terão impacto em área habitada e que possa prejudicar a saúde da população local. Todas as pessoas da área afetada fazem parte deste capital humano. Ou seja, a gente vai utilizar esse instrumento, levando em consideração todas as pessoas e que estão inclusas ali naquele local, e elas são vistas como capital humano. Temos outro que é o custo de restauração. O custo de restauração é um instrumento econômico que quantifica quanto custaria a restauração de condições do meio ambiente, se ocorresse um derramamento de poluente nos rios, acidentes ambientais, dejetos ou fumaça. Tendo como exemplo de desastres ambientais na cidade de Mariana e Brumadinho, por exemplo, em Minas Gerais, onde o rompimento das barragens ocasionou uma série de desastres sociais, econômicos, ambientais, como a poluição dos rios, destruição das casas, morte de animais e pessoas, entre outros. Tais problemas tornam-se, em alguns casos, incalculáveis. Então, o custo de restauração ele vai ver de que forma eu vou calcular que eu poderia restaurar aquele lugar. No caso de Mariana e Brumadinho, ele iria fazer esse cálculo. Mas tem coisas que são calculáveis. Por exemplo, como eu vou calcular a vida humana? As vidas que foram perdidas em um acidente.
A economia ecológica baseia-se em estudos transdisciplinares e enfatiza a questão social. Economistas ecológicos negam a posição dos economistas ambientais, dizendo que sua visão é somente parcial. Para isso, se apoiam na física, que é a segunda lei da termodinâmica, que aqui vai levar em conta a entropia, que é a troca de energia que vai haver entre o meio ambiente. Uma árvore, por exemplo, se ela for queimada, a energia dela vai ser transformada, vai gerar carvão. Se esse carvão for utilizado, a energia dele ali utilizada vai ser transformada em fumaça. Então, a energia inicial que se tinha, ela foi transformada e foi diminuindo conforme ela foi transformando em outro tipo de matéria. Então, a economia ecológica ela vai levar em consideração o meio ambiente e toda essa transformação que vai estar ocorrendo, levando então em consideração a lei da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. E quais são os instrumentos econômicos da economia ecológica? A economia ecológica utiliza a sustentabilidade, ou seja, ela vai prezar pela manutenção da vida. É uma análise dinâmica, em movimento, levando em consideração a questão de crescimento econômico, utilizando o índice quantitativo do PIB per capita e também análise dos elementos qualitativos. Logo, o desenvolvimento econômico, levando em consideração o crescimento com melhora da qualidade de vida, agregando os índices de DH, de saúde, de educação. E assim ela vai calcular um índice que sirva de referência, né, para a sustentabilidade. Avaliação dos serviços do ecossistema e do capital natural. Essa aqui vai demonstrar que é necessário incluir no meio ambiente como um todo e não como uma parte isolada. E que apesar de tentarmos quantificar o valor de bens, sejam eles de valor indireto ou indireto, há aqueles presentes na natureza que são imensuráveis. Como eu falei anteriormente, há bens na natureza que vão ser impossíveis de dar um valor. Como no caso de tragédias, uma vida que se perde é impossível de valorar. Uma vida humana, uma vida animal. E a avaliação dos serviços de ecossistema e do capital natural tem esse papel de mensurar esses valores, mas também vai dizer que há coisas que podem ser imensuráveis. Modelagem econômico-ecológica em escala local, regional e global. São modelos de simulação em computador utilizados para compreender a dinâmica complexa, não linear e caótica dos sistemas ecológicos integrados. Tem como objetivo tentar preservar e proteger o meio ambiente das atividades do homem. Instrumentos inovadores para gerenciamento ambiental. Os instrumentos inovadores para gerenciamento ambiental é um seguro ambiental flexível que foi projetado para incorporar critérios e incertezas nos sistemas de mercado para induzir as inovações tecnológicas, ambientais e positivas. Temos também a manutenção do capital natural para assegurar a sustentabilidade. Aqui a manutenção do estoque total de capital em níveis iguais ou superiores aos atuais, tomando consciência do capital natural, que é uma condição mínima de prudência para garantir a sustentabilidade. Temos como conclusão que a economia ambiental e a economia ecológica buscam valorar o meio ambiente de acordo com seus princípios e métodos, e cada uma vai utilizar de seus métodos para tentar trazer a sustentabilidade ao meio ambiente. Enquanto a economia ambiental tem um olhar mais voltado ao valor monetário, a economia ecológica analisa todo o contexto do espaço. Ela vai analisar todo o meio ambiente e tudo que nele se inclui, trazendo assim a sustentabilidade para o meio ambiente. A economia ecológica trouxe avanços com a abordagem de utilizar o meio ambiente empregando estratégias de prevenção de catástrofes ambientais e a conservação da biodiversidade para gerações futuras. Então, a economia ecológica vai pensar nas gerações futuras. Os instrumentos econômicos são essenciais para o desenvolvimento sustentável, pois não se trata de impedir o crescimento econômico, mas de possibilitar sua eficácia e eficiência, mantendo o equilíbrio do nosso planeta. Então, eles vão nos auxiliar tratando de trazer o equilíbrio entre a economia e os bens da natureza.